Fala pessoal, tudo certo? Meu nome é Matheus Zambinatti e bom, todo mundo aqui no G4 me conhece pelo sobrenome Zambinatti, até encurtam ele um pouco para ficar mais fácil, Zambi. E a gente hoje está começando uma série de entrevistas para o curso que eu e minha equipe estamos à frente, o G4 Cultura e Liderança, trazendo alguns alunos de excelência para acabar contando como eles acabam tratando a cultura em suas empresas e organizações. E hoje a gente tem o Guilherme Paiva. E eu trouxe aqui até uma breve descrição que logo menos ele acaba se apresentando um pouco mais. Mas aqui, ele é fundador e CEO da AIDA Brasil, empresa especializada em Growth, Governança e Capital. Ele também é responsável pela AIDA Medical, uma empresa especializada em consultoria de negócios de assistência médica. E também aqui é membro de conselho de diversas outras empresas e startups do ramo de saúde, tecnologia, alimentação, entre outras, tá? E bom, Guilherme, muito obrigado aí por estar aqui, por ter vindo. E eu queria acabar fazendo uma primeira pergunta já para passar a bola, que é, diante de tudo que você tem construído, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória e um pouco do seu sistema, modelo de gestão e liderança que você tem nas suas empresas, porque como você viu aqui, né, são várias. Bem, primeiramente, muito obrigado pelo convite, fico lisonjeado. Boa. Todo mundo sabe que eu sou um fã da cultura e principalmente do processo que o Gestão 4.0 vem desenvolvendo. E sobre os negócios que eu estou envolvido, eu acho que o que ajudou muito a gente crescer, nós crescermos, foi justamente a forma como nós enxergamos a cultura. E a cultura ela veio comigo, me acompanhando desde que eu era um guri. Como assim, Guilherme? O que isso tem a ver? Eu estudei piano dos 6 aos 16 anos de idade. E a música clássica me deu extrema disciplina. Disciplina em estudar, disciplina em executar. Tu não consegue tocar piano com teoria. Só consegue tocar piano com execução. Esse é um ponto crucial. E isso me marcou muito, porque, nossa, então qualquer coisa que eu vou fazer na minha vida, eu preciso executar para aprender. E essa é a chave crucial para uma cultura que dê certo. Porque todas as empresas por onde eu passei, onde eu aprendi, a cultura não era negócio do CEO. A cultura era negócio do RH. Isso me chamava muito a atenção. Eu falei, nossa, mas como é que a empresa vai se comportar, a empresa vai crescer se ela não está olhando para isso? Aí o CEO fazia uma imersão, o CEO ia para o mosteiro, só que ele não mudava a cabeça dele do processo de cultura. E a cultura, o que é? O que é cultura, no final das contas? Eu acho que foi uma pergunta que eu me fiz durante alguns anos da minha carreira. É uma excelente pergunta. Fundar a empresa. E eu comecei a observar do período que eu morei nos Estados Unidos, do período que eu morei na França, e vi assim, nossa, cada país tem sua cultura e seu comportamento. Então, uma empresa, ela é um estado, ela é um país, onde ela precisa ter sua cultura e seu comportamento. Mas como é que eu faço isso? Que instrumento eu utilizo para apresentar uma cultura para as pessoas? Qual o primeiro instrumento? E aí, estudando direito, vislumbrando esse processo, é o código de conduta. O código de conduta é o primeiro passo para a construção de uma cultura eficaz. Nesse código de conduta, eu adiciono todas as possibilidades do que eu quero que a minha empresa, a minha equipe possa funcionar, possa se portar. E aí dentro do código de conduta, pode usar o celular, pode usar uma camisa branca, pode usar um cabelo vermelho. Como é que eu gosto de fazer isso? E aí eu comecei a estudar um pouco mais a fundo. Falei, nossa, deixa eu ver o que a Disney faz. E aí eu me impressionei. O código de conduta da Disney é um código absurdo, gigantesco, onde o brand que tem que ser passado, o brand que tem que estar dentro do negócio, é o brand da Disney. E não o brand do funcionário. Então, eu tenho tatuagem, tenho piercing, cabelo amarelo. Cara, não. Qual é o brand da Disney? É o cabelo preto? É o bonezinho? É o braço parecendo a tatuagem? Não. O brand da Disney é o braço coberto, o chapeuzinho da Disney. Então isso me chamou a atenção. Aí eu quero fazer, mas eu quero minha tatuagem aparecer. Então, cara, não é a cultura da Disney. E aí tu começas a entender que a cultura, ela começa a criar e ter força quando tu tem um instrumento, onde tu ensina. Quando esse instrumento está enraizado, tu tem cultura. Todo mundo se impressionou com os japoneses na Copa do Mundo,
que depois do jogo estavam limpando o estádio. Ninguém pediu para eles limparem, mas aquilo está enraizado desde que eles eram crianças. Alguém falou para ele, olha, jogar lixo no chão é errado, você vai ser multado. Então, isso me marcou muito. Então, todas as empresas que a gente... O primeiro passo de qualquer empresa que eu vou investir, de qualquer empresa que eu vou tocar, é construir o código de conduta e a cultura. Eu falo que o manual de cultura da empresa, ele é como eu devo me relacionar. E o código de conduta é como eu devo me comportar. Certo. Então, são duas coisas iguais, mas diferentes. Relacionar. Se eu tiver algum problema com o meu gestor, como que eu devo me portar para conversar com ele? Cultura. Se eu tiver algum problema com o meu amigo, ou se eu tiver uma viagem, como que eu devo usar o dinheiro e os recursos da empresa nessa viagem? Cultura. Perfeito. Legal demais, Guilherme. Mas assim, então, resumindo, seria o código de conduta, quando feito por muito tempo, que você acabou definindo, ele acaba constituindo uma cultura. E aí, quando você acaba tendo todas essas empresas que você hoje está envolvido, quais seriam códigos de conduta que, pelo que eu percebi aqui, você não abre mão para estar fazendo parte do board dessas empresas? Quais seriam esses códigos de conduta? O primeiro ponto é o report para o investidor. Tá. Como isso é feito? Tá. Dentro da raiz do negócio. Como é feito a caso de insubordinação dentro da empresa? Porque dentro do código de conduta, eu tenho alguns critérios que eu vou construir. Esses critérios vão me permitir avaliar a performance da equipe. Certo. Então, se isso não está bem estabelecido, todos esses critérios, significa que qualquer um faz o que quer. Uhum. Isso é perigoso quando você põe dinheiro numa empresa. Você precisa entender como que as pessoas pensam em caso de problema, como elas vão se comportar. Vou dar um exemplo bem simples de uma clínica, por exemplo, de uma clínica. Se alguém vai na clínica e passa mal, qual é a conduta que eu devo ter? Código de conduta. Certo. O que está prescrito diante de inúmeras adversidades que podem acontecer e que, obviamente, que você comentou que não abre mão. E diante, então, Guilherme, de todos esses códigos de conduta que você acaba evidenciando, deixando claro e reforçando ao longo do tempo, eu imagino que você deve ter passado algumas dificuldades no seu ecossistema aí de empresas. E eu queria saber, você pode compartilhar com a gente um episódio que você tinha cultura clara, mas ainda assim ela acabou não sendo seguida, ou o código de conduta até, o step back, ele acabou não sendo seguido. É quando o CEO não entende muito bem que a cultura ela é importante. Esse é o maior problema que eu tenho. Então, quando a gente vai tocar uma empresa, quando a gente entra dentro de um negócio, quando o CEO não compreende a importância da cultura, acha que é coisa do RH, eu tenho um grande problema. Porque ele não consegue passar isso para o time. O time não consegue performar. Já tive situações onde a gente saiu de negócios porque o CEO não estava conseguindo enraizar a cultura da alta performance, a cultura do desenvolvimento, a cultura da entrega, a cultura dos KPIs. O CEO não gostava de ver KPI, o CEO não gostava de ver OKR, o CEO não fazia reuniões com o time, o CEO não cumpria os rituais de uma cultura. E esse era o grande ponto. Assim, nossa, não vale a pena a gente estar aqui nesse negócio. Total. Porque, por exemplo, bora pegar um atleta. Qual é a cultura de um atleta? Qual é a conduta que um atleta tem? Ele corre, ele se alimenta bem, ele dorme bem. Essa é a conduta. Sim. E depois disso, com o passar do tempo, começa a virar cultura para ele, porque tem rituais que ele obedece ao longo da sua jornada. E esses rituais começam a ganhar performance, começam a ganhar força. E aí está o grande pulo do gato. Sim. Porque se eu não respeito isso, se uma pessoa que quer ser um atleta não respeita essa cultura, provavelmente ela não vai conseguir alcançar. Então a gente tem um padrão modelado na nossa mente, no nosso negócio, que a gente acredita que dá certo. Sim, totalmente, cara. E eu acredito muito quando a gente traz esse conceito de excelência em tudo que a gente se propõe. Vocês estão fazendo agora um projeto de excelência, né? Estamos, exatamente. Só correndo, se alimentando bem, treinando. Exatamente, são uma série de atividades que a gente acabou desafiando todo o nosso ecossistema para que eles sejam consistentes ao longo de um prazo e eles acabem se alimentando bem, dormindo bem, trabalhando de uma maneira que eles estejam genuinamente focados, porque às vezes você está 8, 12 horas trabalhando, mas você está ali. Às vezes você fala que acredita na cultura,
mas genuinamente você não acredita. E eu faço até um paralelo porque, vamos supor, vendas, que é uma pauta que muitos alunos trazem, que vender é uma técnica. Existem pessoas talentosas, isso é um fato, mas vender em si é uma técnica como se faz. Só que os melhores, eles acreditam genuinamente no produto e tem um produto bom também para isso. E aí a cultura que você traz, cara, não adianta eu tentar te vender essa cultura, por isso que eu fiz esse paralelo, te vender isso para toda a sua organização, para suas empresas, se você não acredita. Um ponto bem interessante, esse final de semana agora, nós estávamos aqui no escritório com uma empresa especializada em aluguéis de salas médicas, certo? Um coworking médico. Só que qual é o grande ponto disso? Um produto deles específico eles não conseguiam vender. Não conseguiam vender porque eles não sabiam. A gente colocou o time todo deles aqui dentro, começou a traçar qual era a cultura desse grupo, dessa empresa, e como que seria vendido cada etapa e cada produto. Ou seja, treinamento teatral, treinamento de desenvolvimento de habilidades de vendas aplicadas a um jogo da mentira. Você já brincou disso, jogo da mentira, alguma vez? Não, nunca. Não, o jogo da mentira que tu vai contando uma história, tu diz mentira, a pessoa troca a última frase. E aí ela tem que improvisar. Certo. A gente fez isso com vários tipos de clientes. Ele tinha que improvisar. O que aconteceu? Essa semana, eles começaram a vender aquele produto que eles não vendiam. Guilherme, isso foi treinamento de venda. Não, é porque a equipe não tinha entendido qual era a cultura deles. Entendi. Caramba, cara, muito 10 isso. Então, assim, a cultura, ela tá na área jurídica. Não é só analisar um contrato, mas como eu analiso esse contrato. A cultura, ela tá nas vendas. A cultura, ela tá no marketing. Como é que eu vou vender algo, atrair para minha empresa, se eu não consigo explicar para as pessoas quem eu sou? A cultura, ela atrai. A cultura atrai pessoas. Por que alguém gosta de anime japonês? Porque gosta da cultura japonesa. Por que alguém gosta dos Estados Unidos, porque gosta da cultura americana? Por que a pessoa gosta do Brasil, carnaval, samba? Porque gosta da cultura brasileira. A cultura, ela atrai. Ela atrai funcionário, equipe, time, e ela atrai cliente. Se você tem uma cultura forte e definida, você atrai qualquer coisa para o seu negócio. Totalmente, cara, concordo 100% disso. E eu estava conversando até aqui um pouco mais cedo, entendendo um pouquinho todo o seu histórico com o G4 Educação, conversando com o time, porque eu tinha que saber, né? E eu queria saber para você, Guilherme, de tudo que você vem estudando, que eu sei que você é uma pessoa assídua nisso, principalmente em cultura, como você está comentando, com maestria, porque você vive isso, é nítido. Mas do G4 Educação e tudo que você tem consumido, do que a gente tem construído, você chegou a aplicar algo? Como que foi isso, cara? O G4 Educação, para mim, ele foi um processo que conseguiu organizar tudo que eu tinha na minha cabeça. Porque o que o G4 ele me ajudou oficialmente? Eu executava muita coisa, mas de forma muito intuitiva. Tinha feito vários cursos, e aí vamos aplicando, vamos desenvolvendo. O G4 não. Por exemplo, o curso de G4 de Growth, ele criou um roadmap da metodologia de Growth. Eu peguei aquilo, cara, já aplico isso daqui, mas tem uma jornada aqui. Comecei a pegar a jornada deles e aplicar na nossa equipe, aplicar nos nossos clientes. E aí começou a rodar. Ou seja, o G4 me deu metodologia. Legal, cara. Eu sabia jogar, mas não tinha técnica. Acho que seria mais ou menos uma brincadeira, seria isso. Tinha talento, jogava bem, mas não tinha uma metodologia de jogo. Sim. No caso, na sua experiência, já experimentou várias culturas, porque querendo ou não, você tem que estar vivendo aí em diferentes, ambientes para entender aquilo que você gosta, aplicando até diferentes técnicas e tudo mais, frameworks, para depois você ver o que é melhor implementar no seu negócio. Isso faz total sentido. E esse é o ponto que eu quero chegar. Se você pudesse recomendar agora para os nossos alunos, sejam ritos, rituais, algum framework, alguma prática que você hoje considera imprescindível, talvez até que tenha mudado o seu jogo, não sei. O que seria? Como a equipe se relaciona com o CEO da empresa. Sério, cara. Isso daí é tão grave assim entre as suas empresas? As pessoas têm medo. Certo. Sabe como é o medo das pessoas? De falar em público. Exatamente. Exatamente. Então, se é falar em público, o medo das pessoas, eu tenho medo, um problema de quê? Comunicação. Total. Então, se eu tenho problema de me comunicar, eu não consigo expressar para o meu chefe, para o meu líder, para o meu colega de trabalho o que eu estou sentindo. Eu vou acumulando isso e vai gerando raiva. Vai gerando, nossa, cara, é sem noção. O cara não sabe que aquilo é óbvio, o cara não sabe que isso aqui é besta. Pô, o cara veio fedendo para cá. Sim. Até ontem, não sei se vocês viram o
Banco Inter fez uma publicação em que ele criou um processo de cultura ensinando a equipe deles que não podem vir com cabelo bagunçado, não podem vir com mau hálito, não podem vir com roupa amassada. Pô, é necessário? Isso não é óbvio, Guilherme? Não. O que é óbvio para você pode não ser óbvio para mim. Certo. Isso que eu falo de como você se relaciona. Então, a cultura é o principal ponto de tudo. Tu chega na Filipinas, por exemplo, se fazer assim lá na Filipinas, isso é um insulto lá. Caramba. Eu não sabia. Depois eu não fui pra lá, mas eu fiquei sabendo. Total, cara, muito bom. Então, assim, tem que ter essa transparência, pelo que eu vi que você preza muito por isso, para que acabe propiciando a comunicação e, no caso, a gente consiga fluir muito mais nos projetos e objetivos que a gente tem na empresa. Isso é muito fera, cara, de verdade. Porque se eu não consigo me comunicar, eu não consigo crescer. Eu preciso saber como eu posso me comunicar. Total. Aonde são os limites? E você tem que encorajar o time. Uma coisa que eu aprendi muito, até com o livro da Netflix, A Regra Não Ter Regra, foi o quê? O feedback espontâneo da equipe. Às vezes eu estou na correria, às vezes eu acabo sendo um pouco incisivo em alguma reunião, e aí alguém levanta a mão. Falo, Guilherme, você foi um pouco grosseiro nessa sua frase. Acho que você poderia falar de uma forma um pouco mais leve, desse jeito. Verdade. Gente, perdão. Desculpa. Vou recapitular o que eu estou falando aqui. Tá. No começo, pode ser um choque. O CEO tá intocável. Mas, de verdade, quando tu faz isso, tu te torna muito forte. Sim. Porque teu time, tu deixa de ser um chefe, tu te torna um líder. Porque teu time tem acesso a você. Totalmente, cara. Que o líder é muito mais uma questão de ser do que ter, né? Necessariamente. E exatamente essa postura que você falou entra muito no quesito de liderança por demonstrar um autoconhecimento muito grande. A ponto de falar, pô, realmente, essa frase foi. E ser flexível a mudar. Então, a comunicação propiciou que você tenha outros comportamentos. Uma frase que a gente usa aqui no grupo é uma frase que ela é objetiva e simples. Não se trata de quanto você é bom, mas o quanto você faz as outras pessoas serem boas. Total. Essa é a nossa missão de negócio. Não, o Guilherme é bom, o Guilherme é muito bom, o Guilherme fez tal coisa. Não é esse o objetivo. Se você contratou a minha empresa, se você está dentro do nosso programa, não é eu ser bom, mas é você ser o melhor que você pode ser. Eu vou te treinar para isso. Eu falo que eu sou um técnico. Então, o Michael Jordan, eu tenho... Porque assim, tu conheces o técnico do Michael Jordan? Eu não. Não? Alguém conhece aqui? Não? Exatamente. Eu sou o técnico do Michael Jordan. Eu não apareço, mas sou responsável por toda a técnica e exaustão dos treinos para ele fazer aquelas cestas. E isso é cultura. Perfeito, pessoal. De verdade, como eu disse no começo, um líder de excelência. E a gente vai ter uma série de entrevistas ao longo desse curso e essa foi só a primeira e eu espero que tenha agregado muito para vocês. Guilherme, cara, um prazer conversar contigo, eu aprendi muito nesse papo e agora a gente continua nos bastidores aí que eu quero acabar aprendendo muito mais, cara. Fechado? Fechado, muito obrigado. Obrigado, meu querido, de verdade.